Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Oi, André, como terminar com o meu namorado sem magoá-lo? Ele hoje não está passando por um mau momento, depressão. Ou seja, tá tudo bem com ele, não tá passando por nenhum mau momento, não tá passando por uma depressão. Ai, mas como que eu posso então terminar sem magoá-lo? Gente, a gente precisa sair desse mundo fantástico de Bob. A gente precisa sair desse mundo dos ursinhos carinhosos. A vida real não é esse mundo cor-de-rosa. A vida real é constituída de altos e baixos, de acertos e erros, de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas. Essa é a vida real e concreta. E eu tenho que entender que ações minhas produzirão desconforto em outras pessoas? Sim, produzirão. Porém, eu tenho que entender que tem ações que elas são necessárias, elas são honestas. Então, por exemplo, um empresário, e aqui eu estou falando de um empresário que faz tudo certinho, porque tem bastante, aliás. Ele faz tudo certinho. Só que chega um período que, de repente, a empresa não está com a mesma produção que tinha 3 meses atrás. Ele até aguentou, viu que teve por N razões aconteceu aí, né, uma baixa no consumo dos produtos que ele oferta, seja por causa da concorrência, que ofertou algo diferenciado. Então ele viu nesses 3 meses a produção dele cair bastante. E aí ele até aguentou 3 meses, mas entrou no 4º mês, ele precisa demitir. Ele precisa demitir 3 funcionários e ele irá demiti-los. Isso faz dele uma pessoa ruim? Nesse caso em específico, dentro desse exemplo que eu estou dando, faz dele uma pessoa ruim? Não faz. Ele precisa fazer isso. Ele pode se sentir mal fazendo isso? Sim, ele pode se sentir mal. Ele sabe que aquela pessoa lá é um pai de família. Ele sabe que a outra que ele teve que demitir, ela ajuda muito o marido em casa com aquele salário. Mas ele precisou fazer. Dentre os funcionários que ele tinha que cortar, são esses. E ele foi honesto. Chegou, explicou inclusive a situação. Vocês sabem que a empresa está passando por isso e tal, eu terei que demiti-los. Você, por exemplo, você está sendo honesta. Eu não tenho mais sentimentos pelo meu namorado. E eu preciso ser honesta comigo e ser honesta com ele. Agora, tem como eu fazer isso sem magoá-lo? Tem como o patrão, e por mais que o funcionário tenha entendido, o funcionário sabe que pessoas seriam demitidas. Ninguém é tonto. Eles viram a produção diminuir, eles viram que, entendeu? Tentaram dar férias, Ele viu que tudo isso estava acontecendo. Ele sabe que pessoas seriam demitidas. E por vezes ele sabe que o dele estava na reta para ser demitido. Só que quando isso acontece, ele vai se sentir triste, magoado, aflito. Lógico, evidente. Que pessoa que celebra a demissão? A não ser aquela que provocou isso. Ela vai fazendo de tudo para que o patrão a mande embora. Essa vai celebrar. Agora, os que não esperam, os que não querem, vão se sentir magoados, angustiados com a demissão? Óbvio. Num relacionamento, eu gosto do relacionamento, eu gosto da pessoa. Então, quando a pessoa terminar comigo, eu vou me sentir magoado, entristecido, mas é evidente. Então, como que eu termino sem magoá-lo? Não tem como, anjo. Esse mundo dos ursinhos carinhosos não existe. Então, a gente tem que entender que ações nossas produzirão mal-estar e desconforto em outras pessoas? Sim, e isso se chama vida. Agora, se eu quiser criar o mundo dos ursinhos carinhosos, onde eu não magoo ninguém, onde eu não vou produzir nada de desagradável no mundo eu vou produzir arco-íris na vida das pessoas, só que a minha vai ficar preto e branco. Porque enquanto eu produzo arco-íris para os outros, porque eu quero fazer com que todo mundo se sinta feliz com tudo que eu faço, mas eu estou me desagradando, você pode ter certeza disso. E o exemplo do namoro está aqui de forma clara e evidente. Eu quero terminar o namoro, eu não vejo mais o meu namorado como um parceiro amoroso, embora eu possa enxergá-lo como um cara espetacular, posso enxergá-lo como uma pessoa fantástica, honesta, mas eu não tenho mais sentimentos que sustentam uma relação amorosa. Então eu preciso ser honesto comigo e ser honesta com ele. Porque eu, André, por exemplo, eu me sentiria péssimo de saber que alguém está comigo porque tem dó de terminar comigo.
A pessoa não está comigo porque tem sentimentos por mim. Então, eu preferia milhões de vezes a honestidade da pessoa. Então, tá vendo que se você está sendo honesta com você e com o outro agora, não é porque a pessoa, eu, André, prefiro a honestidade, então prefiro que a pessoa termine comigo porque não tem mais sentimentos amorosos, embora me admire como pessoa, mas não tem sentimentos amorosos para continuar conectado amorosamente a mim, eu prefiro que ela termine comigo. Porém, não é porque eu prefiro isso que isso não vai me magoar, que eu não vou ficar entristecido, que eu não vou ficar chateado. Mas vou entender que a pessoa precisava ser honesta. E sim, posso ficar com o ranço da pessoa, porque isso acontece. A pessoa foi honesta comigo, mas eu sinto que aquele ato dela me trouxe tristeza, então eu fico com o ranço dela. Isso acontece, gente. O ranço num primeiro momento, raiva, é natural. Então, é natural às vezes ele ficar com raiva de você. Quando ele vê que você fica firme mesmo no propósito do término, que você realmente é isso que você quis e você tá bancando isso porque é isso que você quer. Aí a pessoa começa às vezes a ficar com raiva de você. Mas tá vendo? Eu fui honesto. Se amanhã ou depois a pessoa vai entender a minha honestidade, que eu fiz isso porque, gente, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se a pessoa vai entender isso, ótimo. Se ela não entender, aí já é um problema dela, não é mais meu. Então para com essa ideia de achar que tudo que eu faço vai produzir arco-íris na vida dos outros. O que eu tenho que me questionar é o seguinte: o que eu vou fazer vai deixar a pessoa entristecida? Provavelmente. Porém, o que eu estou fazendo é algo errado? Ou é algo certo, porque eu preciso ser honesto comigo e com a pessoa, embora ela não entenda. Mas ela não entender, eu não sou responsável por isso. Eu sou responsável pela consciência que eu tenho. E eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo vai ser melhor para mim e para ela. Agora, se ela não tem esse entendimento, eu não consigo entrar na cabeça dela. Eu não consigo controlar o que está no outro. Princípio estoico. Eu não controlo o que está no outro, eu controlo o que está em mim. E, tá vendo? Num caso desse, não vou terminar porque eu não quero, não gosto de ver ninguém sofrendo. Então eu vou estar produzindo arco-íris na vida do outro e preto e branco na minha. Por quê? Porque eu vou me ver obrigado a estar com alguém que eu não tenho mais sentimentos amorosos, embora eu goste da companhia da pessoa, eu acho ele um cara interessante. Mas eu tenho que viver algo com ele que não é o que eu quero viver mais. Andar de mãozinha dada, beijar me incomoda, começa a me incomodar, pensar em transar, me incomoda, começa a me sufocar. E eu tenho que viver isso com a pessoa. Tá chegando férias, a pessoa começa a programar viagem pra gente ficar juntinho, aquilo me angustia, aquilo me aflige. Por quê? Porque a pessoa é chata? Não é chata, mas eu não me vejo mais amorosamente com ela. Então tá vendo que aí eu produzo arco-íris na vida dela e deixo a minha com angústia, com aflição, preto e branco. Então, gente, vamos colocar os pés na realidade. Vamos nos questionar. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender e assim te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.